Entrevista do dia. Agora vamos falar sobre essas eleições polarizadas, mais acirradas que tivemos da história da democracia brasileira. Dividiu o país, distanciou amigos e rompeu laços afetivos, gente. Quem não tem um grupo de WhatsApp que está em completa, uma guerra, quem não deixou de falar com algum amigo ou com alguém próximo por conta disso? O resultado das urnas intensificou as discussões e brigas entre grupos bolsonaristas e petistas. As relações de amizade até entre familiares estão abaladas, como nunca vimos antes. Como dizem, estão todos com os nervos à flor da pele. São pais brigando com filhos, filhos com pai, vovó, neto. Nossa, é a brigalhada generalizada. Tá complicado. Tá complicado. Tudo por conta das posições políticas extremas. Para falar sobre esse comportamento dos eleitores, vamos conversar agora com a psicóloga Deise Bringel. Muito boa noite, seja bem-vinda ao 18 horas. Então, a discussão política entrou efetivamente nas relações familiares e de amizade de forma bem conturbada. A gente vê que esse é um cenário que tem tanto aqui no Brasil quanto no mundo inteiro, em todo mundo. Como é que a senhora analisa esse cenário, o perfil dessas pessoas extremistas? Boa noite. Boa noite, Karine. Obrigada pelo convite de todos vocês, do Carlão. Oi. Bom, nós podemos perceber que há um movimento social, antropológico, que diz respeito a um ciclo, na verdade, político, que de geração em geração ele volta para essas extremidades. Então, para a mudança de posicionamento, seja mais para a direita ou para a esquerda, ela se faz necessário, principalmente quando ela vem aí envolvendo todos nós no nosso senso de nacionalismo, de patriotismo, de pensamento político e de mudanças, que na verdade é isso que ele movimenta, mudanças. Olha só, esses casos de rompimentos, essas brigas, essas discussões políticas, familiares, por causa da política, já chegaram até vocês? Já chegaram nos consultórios? Vocês já estão? Olha, está acontecendo isso aqui por causa de política na nossa família. Chega bastante. Na verdade, a gente percebe esse movimento desde 2018, quando já houve aqui no Brasil essa polarização. Ela não é de agora, ela só está cada vez mais acirrada. E o que a gente mais encontra nos consultórios é exatamente isso, famílias fragilizadas em vários níveis, sejam os pais, sejam os filhos ou outros familiares ou mesmo amigos, que têm dificuldade em lidar com as diferenças. No final das contas, essa é a maior dificuldade da população de um modo geral, lidar com as diferenças e o respeito ao próximo. O que a gente percebe é que, na maioria das vezes, a nossa visão sobre as pessoas e sobre os nossos familiares é uma visão ainda de perfeição, como se as pessoas fossem ali sem nenhum defeito, sem uma mudança de emoções. E isso faz com que cada um de nós nos coloque aí em situações que a gente, às vezes, ultrapassa limites. É um perfil de pessoas extremas que a gente vê que não são todos os brasileiros que estão nesses extremos, estão polarizados desse jeito. Apesar de cada brasileiro ter sua convicção política, ter uma análise diferenciada, o perfil dessas pessoas que são extremistas é diferenciado, doutora? Na verdade, a gente vê que esse sistema de crenças que cada um traz aí, mais fortalecido, mais arraigado, normalmente muito ligados aí a um perfil de ideologias, de que só a sua visão de mundo é a correta, e às vezes, inclusive, de perfis religiosos até, faz com que se tornem mais extremos. Porque aí tem aquela visão de que a sua visão de mundo é a mais correta, E, na verdade, cada ponto, cada polaridade dessa traz aí as suas contribuições.
Sim, essa questão aí ela pode ser chamada de bolhas, né? Quando se reúne, quando chega nesses extremos, as pessoas se reúnem numa bolha extremista. É meio isso, é meio por aí. Que tem a rede social, né? Que faz um papel fundamental para esse perfil, não é? Exatamente isso. Na verdade, o que a gente percebe é com esse advento da tecnologia e das redes sociais, das mídias sociais, a gente cada vez mais está inserido em bolhas, onde a gente só recebe informação daquilo que nos agrada, daquilo que é comum ao nosso pensamento, e aí cada vez mais fortalecendo isso, como se o outro não existisse, ou como se esse senso de percepção da nossa realidade fosse única e absoluta. Na sua avaliação, esse clima aí pouco amistoso entre amigos, familiares, é passageiro ou pode ficar até 2026, quando a gente tem uma próxima eleição, doutora? Na verdade, sim. Se a gente não trabalhar para uma mudança de perfil coletivo, onde haja um pouco mais, né, essa reflexão, na verdade, da importância do diálogo, do respeito às diferenças, isso com certeza vai perdurar, porque não é um movimento simplesmente aqui no Brasil. Aqui a gente está sentindo porque está perto da gente, mas é um movimento que está no mundo inteiro, né? Então a gente precisa trabalhar nessa reflexão do diálogo, do respeito às diferenças, primeiramente respeitando a gente, né? A gente avaliando se há a possibilidade de uma reconciliação com o nosso familiar ou com os nossos amigos, se a gente compartilha aí de algo além do que seja a política, que talvez seja isso que a gente perdeu nesse movimento. A gente só olha para o lado político e esquece que nós somos seres multifatoriais e que tem outras coisas que advêm. Doutora, você acha que dá para apaziguar essa situação aí? A senhora tem alguma dica para que a gente possa recuperar aí em vários sentidos, em vários setores também, né? A paz entre os amigos e familiares. Será se dá para fazer um amigo oculto, hein, Karime? Do Natal? Será que vai ter clima ou não vai rolar, doutora? Dá dicas, ajuda a gente. Se a gente trabalhar esse olhar para esse outro, seja um amigo, seja um nosso familiar, de ver que o que está além dessa diferença de pensamento político, né? Será que esse meu amigo, esse meu familiar não tem nada de positivo, nada que eu admire nele? Se eu trabalhar esse olhar, com certeza vai ficar mais fácil da gente conviver agora e nos próximos anos, até as próximas eleições, né? Então eu preciso trabalhar isso e enxergar que nós todos somos seres com defeitos e qualidades. E aí a gente apazigua muito mais as nossas relações. E quem sabe até a gente pode levar para um debate político otimista, um debate frutífero, digamos assim, porque em cada uma das correntes devem existir pontos positivos. A gente pode construir, de repente, um denominador comum nesse debate, doutora? Sim, com certeza. A gente relembrar e reforçar aquilo que nos conecta. Né? Se a gente fizer isso, com certeza a gente vai partir para um diálogo mais amistoso, um diálogo que realmente reforça as nossas relações para um bem coletivo muito maior que o nosso aí pessoal. E aí, com certeza, as nossas relações, elas vão, na verdade, crescer. Não separar, né? Um diálogo que não separe, construtivo, né? Legal. Ok. Exatamente. E aí a gente vai poder fazer o amigo oculto do Natal entre a família, que tá difícil, né, doutora? Sim, tá bem difícil. Então, assim, o que eu tenho percebido, inclusive trabalhado no consultório com alguns pacientes, é exatamente isso. De fazer com que eles enxerguem, seja num pai que tem uma fala, às vezes, um pouco mais agressiva, seja num outro colega de trabalho, o que ele tem ali, o que ele sempre fez que foi muito bacana, que é muito legal, que comportamento, que conduta essa pessoa traz, que nos aproxima. E deixar de olhar um pouco mais essas nossas individualidades nesse pensamento mais polarizado sobre política. É isso aí. Tá ótimo, então. Muitíssimo obrigada, doutora, pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado, Karine. Obrigado, Carlão. Valeu. Todos da Rádio Mix. Valeu, tchau, tchau. Um beijão, doutora. Tchau. Tchau. Conversamos com a psicóloga Deise Bringel.